o senhor mencionou hoje que uma sociedade talvez não tenha mercado para uma quantidade enorme de gênios, mas na aula de ontem mesmo o senhor comentou que Leibniz passou anos e anos como bibliotecário. A gente vive numa sociedade que cada vez as pessoas estão mais longe, tipo assim, gênios também podem varrer rua, gênios também podem plantar, e a tendência, tem um pessoal que está se convergindo, o pessoal chama de economia da abundância, tem várias pessoas que acreditam, vindo de alguns anos, a maioria das pessoas não vai ter nem o que fazer, tipo assim, fisicamente, hoje em dia no Brasil, a maioria das pessoas adultas, elas não têm atividade produtiva nenhuma. Tipo, essa ideia tipo assim, isso podia se aplicar no século XX, de mandar o cara para a escola para ele se idiotizar, mas hoje, se houvesse mercado para tantos braçais, seria uma contradição ter tanta universidade, porque você está vendo o cara na melhor idade dele de ser braçal, que é jovem como na Europa, os caras são eternos estudantes e quando ele sai de lá já perdeu uma parte do potencial de fazer alguma coisa útil, né? Bom, mas você tem que pensar o seguinte, vamos supor que a inteligência artificial consiga substituir toda a mão de obra humana por robôs. Então ninguém vai ter nada para fazer. E você acha que essa multidão de desocupados vai ser treinada para virar gênio? Talvez. Veja, isso é pior, essa é uma situação pior do que a anterior. Na anterior, você não tem função na sociedade para tantos gênios. Bom, agora você tem uma multidão de gênios que, por definição, não tem função alguma. Mas eles podem ser gênios sem ter função, como Leibniz era gênio e era bibliotecário. A gente pode ter gênios varrendo na rua, né? Não, o que eles vão virar não é gênio, todos vão virar drogados. É isso que realmente acontece. Por quê? Você não tem função, você não serve para nada, os robôs tomaram o seu lugar, eles até mandam em você, e você é um gênio, tem QI 210. Mas os robôs vão fazer produção física, você vai passar a fazer produção intelectual, como hoje tem pessoas que têm um canal no YouTube. E existe viabilidade, vamos dizer, para você transformar toda essa produção intelectual em alguma coisa Alguma parte deles vai ser artista, alguma parte deles vai se dedicar à vida espiritual, nem todo mundo vai precisar ser intelectual, né? Bom, mas é a mesma coisa, quer dizer, eles estão nas atividades superiores, né? O autor daquele livro, Sapiens, sugere que vai ter que ser colocado para a humanidade a participação em jogos. Então, jogos vão ser criados para entreter, digamos assim, ocupar as pessoas. Isso é ressalvando que esse cara é um artista cultural, gaysista. Sim. Tipo assim, todas as posições que ele teve na vida foi em decorrência do ativismo gaysista e tal, e todo o cara faz, mas tem várias coisas que são válidas, inclusive essa Você ideia. está falando do Sapiens? Isso. Agora, Eu parei de ler logo na primeira página, porque eu percebi, eu quero ver qual que é desse cara. Quando ele subiu e começou a falar logo na primeira página, vai ser possível a gente regredir, conviver com espécies que não são humanas, ou seja, sapiens que são humanos, eu falei, vou fechar esse livro, esse cara é louco. Não, mas eu não estou levando em consideração Não, eu acho que... o cara está certo ou não. É só seguindo a linha de... você imagina que coisa horrível é o seguinte, você é um gênio sem função social nenhuma e tudo o que você faça não serve para absolutamente nada. A função social e econômica não podem convergir, professor. Como as universidades antigamente não eram um negócio, podem haver instituições no futuro onde a pessoa se desenvolva intelectualmente, mas que isso não signifique necessariamente produzir coisas físicas que já estejam na mão da automação. Antigamente a universidade não era uma coisa comercial, o senhor falou isso no ano anterior, não foi? Sim, mas o sujeito não vai ter função nenhuma, porque a economia já está toda organizada para isso. Mas o desenvolvimento de altas ideias não tem relação necessária com a economia. Mas a humanidade pode suportar tantas ideias maravilhosas? Não é possível isto. Isso já é mentalidade revolucionária. Querer fazer o papel de Deus, você vai fazer um mundo completamente artificial. É isso. A maioria das pessoas Mas podem é querer isso. se drogar. A questão é que, tipo assim, é possível. Você vê, o número de gênios em circulação tem um certo limite, você não pode passar disso. O QI, o Peterson, que foi comentado ontem aqui 2 ou 3 vezes, inclusive na aula o senhor comentou que ele, mesmo com fontes equivocadas, chegava a verdades baseado no senso de realidade dele. Ele tem uma série de vídeos, inclusive com o Stefano Olivon, que ele comenta que tem vários países no mundo, ao contrário do Brasil, que ele só faz cair, que o QI só faz subir. Tem países no Oriente que tem QI médio de 105, de 104, e as sociedades nem por isso entraram em colapso. Assim, no Japão, tem vários lugares que o QI médio da população está numa crescente, embora o senhor também na última aula tenha comentado que isso é só uma medida parcial, não significa inteligência necessariamente, mas é uma medida. Assim, talvez a gente vive numa sociedade que não são gênios em relação aos demais, mas em relação a nós. A maioria das
pessoas hoje que são alfabetizadas, se for comparado com as pessoas de 1000 anos atrás, que era a população de 90% de analfabetos, provavelmente um cara de educação e instrução mediana hoje seria considerado um gênio 1000 anos atrás. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ao contrário. Ao contrário, porque você educava muito menos gente. A educação começava mais tarde, mas a educação era de altíssimo nível e levava os caras para o máximo da perfeição possível. E se você pegar um PhD de hoje, você pega um PhD de hoje, você pega o John Duns Scott. PhD é um jumento completo para o John Duns Scott. Né? A Márcia Tibúria PhD. Não, mas Pois é, a Márcia Tibúria PhD. Hoje a academia é uma comprovação. A academia hoje em dia, o cara vai para a faculdade, especialmente nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, aquilo ali é um certificado de conformação, e uma conformação de uma ideologia. Quanto mais o cara avança, menos ele tem contato com a realidade. Sim. Tipo, em termos médios, a sociedade há 200 anos atrás, muitas pessoas eram analfabetas. Um cara médio, mesmo se um cara médio de hoje, que não fez faculdade, que fez colegial, ele tem acesso a uma informações, estímulos que não existia naquela época. Você não precisa voltar 1000 anos, você volta 150 anos. Você vê, o número de intelectuais era bem menor, tá certo? Mas você tinha, ao mesmo tempo, pessoas com um senso de realidade tão agudo, que elas conseguiam pegar o funcionamento inteiro da sociedade. Pega o Flaubert, um Dostoiévski. Hoje você não tem isso. Você pega qualquer PhD em literatura, compara com o Flaubert, só para o Flaubert ganha de 10 mil a 0. Porque eram poucas pessoas. Né? Então, uma superpopulação de gênios seria uma desgraça. Eles iam todos ficar loucos. Mas cada gênio desse, ele vai acordar com um novo projeto de humanidade. E você tem, num só dia, você tem 1 milhão de novos projetos de humanidade. Hoje já acontece isso em parte. Né? O que você vai fazer com tudo isso? Vai queimar tudo, né? Professor, posso citar um exemplo de uma situação que me chocou bastante? Eu descobri que eu comentei até com o Silvio no caminho. Os meus estagiários de pós-graduação, eles não sabem abrir uma garrafa, um abridor. Eles não sabem abrir uma lata. Pós-graduação. Então, eu acho assim que ele está num mundo de abstração lá. E também ele não sabe o que está falando. Mas é por isso que esses exemplos não são válidos. É porque os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado são os exemplos das pessoas que passaram pela certificação de idiotização mais alta. A questão é essa. Minha questão é que, tipo assim, pode não haver lugar econômico para os gênios, mas pode haver ocupação social. E o exemplo foi da aula de ontem. O professor comentou que Leibniz, por exemplo, foi bibliotecário por anos. Talvez as pessoas no futuro, tipo assim, com o avanço da sociedade, não podem ser todos gênios, mas gênios em relação ao que a gente tem hoje, né? As pessoas começarem a ter um grau de educação, que eles podem ter papéis sociais que não sejam necessariamente econômicos. O cara desenvolver material, como está acontecendo na internet, pessoas que, tipo assim, nunca seriam ouvidas se não tivesse internet e academia e nada. Hoje em dia tem milhões de pessoas que seguem. Eu acho que o que você está perguntando, e talvez seja até uma pergunta do professor, na possibilidade, que é algo que está aí sendo discutido, de nós termos em algum momento uma nova realidade que é desconectada com a realidade física, que seria tipo aquilo que eu colocar no filme Matrix, seria nós estarmos totalmente vivendo numa realidade, não seria mental porque não seria orgânico, mas seria uma simulação, digamos assim, onde existiria então uma nova... Bom, esse tipo de sociedade já está sendo construído hoje. O próprio diálogo na internet, né, você vê, em geral, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando, mas elas se comunicam umas com as outras. E essa comunicação passa a constituir uma segunda realidade para elas. Mas o senhor acredita que existe a possibilidade, em determinado momento, de nós termos algum nível de consciência que não seja ligado a um corpo físico, a mente, a algo orgânico? Mas todo mundo, não, em primeiro lugar, todo mundo tem isso. Né? Mas isso não quer dizer que esta segunda camada de realidade seja aquela que está na cultura ambiente. Né? Eu vejo, por exemplo, que, sei lá, eu mesmo entrei em certas dimensões que são superiores ao corpo físico, evidentemente, mas elas não têm vigência social.
Né? Então, por exemplo, sei lá, você vai estar nas experiências místicas. Ah, então nós vamos criar uma multidão, acho que todo mundo tem experiências místicas, todo mundo conversa com Jesus Cristo. Né? O que o governo vai fazer com essas pessoas? Vai drogar todas. Não, seria uma coisa diferente. Seria, por exemplo, o senhor poder ser um software, digamos assim. Digamos, a transferência da consciência. O Olavo agora é um software, o Leandro é um software, todos nós aqui somos um software, não temos mais um corpo, não temos mais as características que nós temos hoje. A questão é se isso seria possível ou não, se isso é uma expressão de um fetiche. Bom, isso é possível, mas as pessoas vão continuar tendo corpos, né? Em tese, Não, o Raymond Kurzweil defende que não. O Raymond Kurzweil diz que esse é o passo definitivo para a Isso mentalidade da acontece, por consciência. exemplo, na economia. Não, isso é inteiramente absurdo. Primeira moeda, as moedas Inteiramente absurdo. Inteiramente absurdo. Informatizado. Isso é uma enganação diabólica mesmo. Diabólica no estrito senso. O alfabeto foi separado do Google exatamente por essa parte que se dedica à perpetuidade e à tecnologia viver para sempre, ser separado da empresa principal. Tipo assim, os caras estão investindo bilhões nesse tipo de... Escuta, mas a eternidade da consciência e o sujeito continua fisicamente vivo? Você pode ter o Olavo virtual e o Olavo real, como tem muitos hoje em dia, só que muito Bom, mais- o Olavo real virtual continua existindo depois de eu morrer, tá certo? É incorporado por outras pessoas. Na verdade, isso já E aí, acontece. seu bisneto poderia conversar com o senhor. Isso já acontece. Isso é uma coisa que já existe. Mas isso não afeta em nada o fato de que você vai morrer e de que você não vai participar ativamente da conversa. Vai ser uma simulação, vai ser Uma simulação. dos senhores. Né? Então, por exemplo, a gente... então. É um fetiche, evidente. Por exemplo, eu tenho uma certa comunicação com Dostoiévski, vamos dizer. Mas é comunicação onde só eu falo, né? Mas eu recebo o que ele já disse, ele não pode interferir de novo na conversa. Né? Isso aí já existe, mas você sempre vai esbarrar na mortalidade física. Né? E o que seria um software sem nenhum suporte físico ou material? Aqui tem um software maravilhoso, mas ele não está em nenhum computador. Ele não depende de eletricidade. Né? Ou seja, ninguém tem acesso a essa porcaria. Sem o suporte físico, nada existe. Né? Essa ideia, vamos dizer, a incorporalidade, essa é uma doutrina diabólica mesmo. Você vê, tudo que existe tem uma corporalidade. Né? Aí tem que lembrar o Gurdjieff, perguntaram para ele, mas Deus é material? Ele disse, se Deus não fosse material, nada seria material. Então, algum tipo de presença material, Deus tem o tempo todo. Não é isso? Então, se não houver a presença material, bom, não tem nada. Nada aconteceu. Eu assisti o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror, é isso aí. Não, São Junipero, eu O terceiro. terceiro também, acho que, mas o primeiro da nova temporada eu acho que tá mais. O kantismo cai na discussão, né? A aparência fenomênica. Sim. Coisa em si, tá? Isso é o Kantismo kantismo levado a enésimo grau. Exato. Mas do mesmo jeito que o nosso software está em cada célula do nosso corpo no DNA, o software do programa está nos zeros e nos uns lá magnéticos do disco, né? Fisicamente ele está em algum lugar. Nem que seja um computador, né? Sim, mas isso não é a presença humana real, isso é imitação. É uma simulação, né? Então vai ter uma belíssima convivência entre simulacros.